Bom dia de novo para quem eu ainda não tinha dado. Gente, é mais fácil tocar de verdade do que falar um pouquinho sobre música. Para o Davi, eu acho que é mais fácil os dois, né? Mas o tema que foi colocado nas redes sociais é a expressão da música. E nós temos construído essa relação com a música como um instrumento de Deus, que eu me recordo de começar a aprender desde 2007, quando comecei a caminhar com algumas pessoas e ela começou a trazer para a gente uma nova forma de ver, nova para nós, não para o Pai, de se relacionar com a música e de se relacionar com tudo que Ele tem feito por meio da música. Como também tá na chamada de hoje, fala que a música ela é celeste, de natureza divina e de tal beleza que encanta a alma e eleva acima da sua condição. A primeira vez que eu entrei numa escola de música, na minha primeira aula, tinha um quadro que falava assim: música é a arte de expressar os sentimentos através dos sons. E eu ficava muito empolgada, que eu era adolescente, gostava muito de curtir música, né? E aí estava apaixonada, ficava ouvindo aquelas músicas de apaixonada, ouvindo as traduções, né? Quem nunca ouviu Good Times aqui? Não. Que horror. Só que música é qualquer som harmônico ou desarmônico, também é considerado música. E esses dias eu estava estressada, o motoqueiro me fechou e eu buzinei, eu falei assim, nossa, expressou meu sentimento. Essa é a minha música de hoje. A buzina em cima do rapaz. E eu entendi que realmente a música era isso. E buscando um pouquinho, assim, essa frase, música é a arte de expressar os sentimentos através dos sons, tem uma palavrinha que hoje está muito em evidência, que se chama arte. Então, a arte está dentro da música, como a música está dentro da arte. A arte de expressar. Mas o que seria a arte? Uma das suas definições é a habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica. Então, eu me disponho, eu tenho essa habilidade e eu vou e faço isso. Aprendemos muito que a música, ela também pode ser, ela é uma arte e ela tem a sua linguagem, ou o meio com o qual ela se comunica. Nisso a gente pode dividir ela em duas partes agora. A parte original da música, no qual ela é vinda do Pai, criada pelo Pai, parte do Pai, e a pós nossa queda, que é o que nós fazemos com ela hoje, ou que Satanás, pelo poder que foi dado a ele pelo nosso pecado, faz da música. Então nós temos aqui a guerra de dois mundos, né? A música original e a música restaurada ou caída. Nisso, a música ela se encaixa como uma cultura. Eu estava lendo um pouquinho alguns estudiosos que falam sobre a história da música, e eles falam que todo povo tem sua música. E a gente vê isso muito forte, né? Hoje, no Brasil, a música é expressada pelo samba, pela MPB, na Irlanda, pelo pop rock, e aí vai. Eu não vou nem entrar no critério da gente estudar aqui um pouquinho sobre o que é música secular, o que não é. Isso, para nós, hoje não é interessante. A gente vai ver aqui como é o nosso funcionamento aqui. Como quando a gente entra para ser um coletivo ministrando ao Senhor e ao ambiente. Então, eu não vou entrar no mérito de se é secular, se é santo, se é profano. Mas a música, ela tem esse poder. Cada povo a desenvolve de alguma maneira. Acreditamos que a música teve sua origem em Deus.
pois ele criou tudo, inclusive a música, que é muito boa. Em Isaías 42, vamos lá abrir um pouquinho. Fala o seguinte, do 10 ao 13. Cantai, pois, ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra. Vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto nele há, vós ilhas e vossos habitantes. O deserto e as suas cidades levantem a voz com os povoados habitados por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes. Declarem honra a Yahvé e anuncie a sua glória em todas as terras sobre o mar. O Eterno sairá como valente, como homem poderoso, como guerreiro, despertará o seu zelo. Com forte brado exclamará guerra e demonstrará toda a sua força contra os seus inimigos. A expressão cantar um cântico novo, acho que nós nunca vamos dar a ele algo que ele já não saiba ou que seja novo para ele. Mas quando a gente se disponibiliza a ouvir o que do céu é cantado e nós trazemos à terra, nós trazemos algo novo. Porque hoje o mundo está o quê? Caído, em caos, em desordem. Então, se nós cantamos uma realidade do céu, é algo novo para a terra. E é isso uma das coisas que nós tentamos fazer aqui aos domingos. Outra coisa é, dentro desse versículo, como é a capacidade dele de mudar o ambiente, porque ele fala, ilhas, terras, povos, clamem, fala. Isso faz honra a Yahvé, a Deus, porque na minha versão é a King James. Isso traz honra. Então, quando a gente canta, a gente está fazendo o quê com o Pai? Como comunidade, como coletivo. O que nós deveríamos fazer quando nós estamos cantando em outro lugar, em outro espaço? Nós deveríamos estar dando honra a Deus. Mas aqui entra uma questão bem, que já está até fugindo do meu escopo aqui, que o Davi me ensinou a fazer. Mas existe hoje na sociedade um grande sentimento de orgulho, de vaidade, de individualidade, de libertinagem. E nós estamos envolvidos nesse ambiente, nesse sistema, usando as palavras de uma forma que não expressam o verdadeiro sentimento que a gente está. Saindo um pouquinho da música, a gente tem visto vários posts contra a arte, né? Contra as questões, e nós estamos esquecendo de um pequeno versículo que fala o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender, e nós estamos esquecendo disso. Nós estamos esquecendo de, através da nossa música, expressar isso, o nosso arrependimento, a nossa vontade que ele venha, a nossa honra. Porque as nossas músicas hoje falam, devolve o que é meu, ainda bem que eu vou morar no céu, então não tem... Eu gosto, todo mundo gosta de falar dessas duas, né? Eu também gosto, porque eu acho que elas refletem bem o sentimento do nosso povo hoje. Minha vitória tem sabor de mel, capaz. E isso é muito complicado hoje. Então, um cântico novo hoje, qual seria o nosso? Né? Continuando aqui, eu vou voltar para o meu escopo. Nós temos alguns estudiosos também que falam que Lúcifer, né, Satanás, era o ministro de louvor. Não vamos ter certeza daqui a um tempo, mas agora a gente não tem, mas vamos partir do pressuposto que seja sim, eu acredito. Então, nós temos hoje um poder
no mundo que faz com que a regência seja toda do mal. Ele faz, através dos sons dos pecadores, do pecado, né, uma regência para a terra. Alguns outros estudiosos falam sim que a música nasceu para adoração a outros deuses, porque os deuses achavam que isso era bom. Eu falei, poxa, se os deuses acham isso bom, imagine o nosso Deus que criou a música. E isso tem aumentado a nossa responsabilidade todas as vezes que nós ensaiamos, todas as vezes que nós estudamos, com relação à música. Porque Satanás, ele não perdeu o dom dele. Então, ele sabe exatamente como fazer. E sabe exatamente como fazer para o mal. E isso é muito ruim para a gente. Então, aqui a gente pode separar a música para Deus, a música para Satanás e a música para o homem. Isso dando-nos um start de como nós aqui podemos desenvolver essa música. Vamos lá. Quando a gente lê o Antigo Testamento, nós vemos o seguinte cenário. As músicas, elas eram cantadas dentro de vitória a guerras, dentro de súplicas de arrependimento, como profecias. Quando Deus dava uma profecia ao povo, para o povo não esquecer essas profecias, eles ficavam cantando essas profecias. Então, isso era para eles um exercício de esperança, um exercício de posição, de posicionamento. E isso é muito bom. Isso também é uma forma como a gente vê a música hoje. E é engraçado que vocês devem reparar que a gente não é muito de músicas novas ou de músicas que estão tocando nas rádios. Com exceção, acho que dessa que nós cantamos hoje, são músicas que mais estão em evidência e que a gente tem entendido pelo tempo que nós estamos vivendo, que essa música reflete algo que nós realmente necessitamos. Um ponto interessante aí também, que a gente tem visto, é que não temos hoje grandes vozes cantando aquilo que é real, aquilo que nós acreditamos ser do céu para a terra, aquilo que nós acreditamos que toca o céu e traz essa realidade para cá. As grandes vozes, as vozes mais bonitas estão hoje, talvez, com perdão, isso vai, né? Tá. Com raras exceções, essas músicas estão falando do que a pessoa quer para ela mesma, dos sentimentos dela. E isso a gente tem trabalhado para que não aconteça conosco. Hoje, especificamente, se a gente avaliar que hoje seria um dia que a gente falaria sobre música, hoje nós não temos, talvez, a melhor voz da nossa comunidade aqui com a gente cantando hoje, porque ela está servindo outra comunidade. Então, no início, a gente estava aqui inseguro, quem canta, quem não canta, põe 3 microfones para dar meia voz, e a gente foi experimentado no Espírito que ele não precisa disso. Mas nós abençoamos quem tem grandes vozes para cantar realmente a realidade que o Senhor está liberando para nós. No Antigo Testamento também, Davi, acho que todos nós já sabemos disso, estabelece turnos de música. E isso também nos faz entender o quão precioso é essa questão da música. Vamos lá abrir em 1 Crônicas 15, 16, para a gente ver. Fala o seguinte: Davi também ordenou aos chefes dos levitas que encarregasse os músicos que havia entre eles de cantar
melodias alegres, acompanhada por instrumentos musicais, libras, harpas e símbolos sonoros. Isso é uma forma de honrar o Senhor. Não é só uma liturgia. Quando nós cantamos aqui, nós não estamos preparando somente o nosso espírito para ouvir as Escrituras. Nós estamos tentando trazer essa realidade dos céus para nós. Nós estamos tentando falar: Pai, eu te dou aquilo que é nosso, que é harmônico, que é melódico, para que o Senhor venha sobre nós e ilumine os olhos dos nossos corações com a tua palavra. Mais para frente a gente vai entender que as verdadeiras músicas, elas são frutos de princípios do Pai, de leis do Pai, de mandamentos do Pai. Essa música tem poder e autoridade para mudar algumas realidades por meio de nós. A música, ela é tão especial no Antigo Testamento que eles gostam muito de comemorar a partir dela. Em Êxodo 15 também, ela é cantada para quê? Após a saída do Egito do povo judeu. Era um agradecimento, era uma celebração, e eles usavam o quê? A música. Dentro desse ponto, eu queria chamar vocês para refletir com qual sentimento ou espírito nós temos chegado aqui coletivamente para uma devoção ao Senhor. Com um espírito para celebrar e lembrar das coisas que Ele fez? Ou simplesmente para cumprir uma liturgia, que não é a nossa intenção mesmo? Então toda vez eu vou ter que celebrar com música? Não, Davi suplicava horrores por meio da música. Ele ficava lá melancólico, falando tudo para Deus, mas podemos reparar que no final, ele entende quem Deus é por meio das próprias palavras dele. Ele entende e começa, nesse ponto, a mostrar quem Deus era. Às vezes o nosso espírito ele não está preparado para isso. Um dos exercícios que a gente tem tentado fazer, e que é muito bom, é quando nós não temos nada para falar, ou quando a gente não quer cantar qualquer música, nós começamos a louvá-lo, a falar quem Ele é, a declarar quem Ele é. Por que a gente faz isso? Porque logo o nosso espírito conecta ao Espírito. Porque Ele gosta de ser declarado quem Ele é por nosso meio. Não precisamos sentir. Às vezes a gente está aqui tocando a música, a gente não está sentindo, mas a gente fala para o Pai assim: Pai, essa melodia é o que nós estamos querendo viver. Então nos ajuda. Em Êxodo ainda, 15, 20, Miriam canta e dança na presença do Senhor. Então, novamente eu falo, não estamos aqui por mero ritual, estamos aqui para declarar honras ao Senhor. Gideão venceu uma batalha por meio de trombetas, de música, de um som que o Pai liberou, que o Pai ordenou que ele fizesse. Então, se nós olharmos hoje para tudo que nós estamos vivendo e entendermos o som a ser liberado, a gente não vai precisar ir para as redes sociais, fazer manifestação na rua ou qualquer outra coisa. Vamos vencer a partir da nossa devoção. Davi fazia o quê com músicas? Simplesmente os demônios se apossavam de Saul e ele ia lá, tocava o seu instrumento e libertava Saul momentaneamente. Vamos voltar aqui um pouquinho e agora tentar entender um pouquinho mais dentro do conceito de música, o funcionamento que nós almejamos para o nosso corpo. Eu gosto muito de número, né? Então, assim, aí eu fico assim, a música ela é feita de 3 partes, melodia, harmonia e ritmo. Nós somos
corpo, alma e espírito, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, céu, terra e mar, céu, terra e homem, e por aí vai. Tem muitos três aí. E para mim, particularmente, o número 3 é muito importante. E ver que a música tem essas 3 áreas, para mim fala muito. Fala de como ela pode ser importante na junção de tudo para a gente. A harmonia é a parte mais importante da música no sentido psicológico, no sentido da alma. Às vezes eu estou aqui, ou a Lídia faz muito isso, ela começa a tocar acordes sem melodia. Ou a gente está no meio da ministração e a gente está tocando a música, só que a música ela não tem melodia, ela só tem aquela harmonia. Aquilo é harmonia. Entende? Aquela que não tem uma melodia. A melodia é aquela parte criativa, é a parte dos compositores das músicas, onde eles criam uma melodia para a música. E o ritmo é aquilo que dita o compasso, dita se vai ser rápido, se vai ser lento, e não deixa a gente perder a estrutura da música no seu sentido completo. Se eu vou ali e faço um acorde, eu vou contar o tempo, vou estar batendo meu pé e vou estar contando o tempo, meu corpo vai estar movimentando, marcando o tempo para ver se aquilo é harmônico. E a melodia é a harmonia. Com isso, a gente, estudando um pouquinho, a gente viu que a música também, para Deus, pode ser dividida em 3 partes. Quais são essas 3 partes? Salmos, hinos e cânticos espirituais. O que seriam os salmos? A gente vê muito, né? São as canções que expressam louvor a Deus. Lá, Davi, tu, Senhor, criaste o céu, a terra, o mar. Às vezes a gente está aqui e, de repente, começamos a salmodiar alguma coisa. Isso são salmos. São coisas que louvam o Senhor. Os hinos, os grandes hinos do cantor cristão, hoje mais cedo estava cantando o 484 do cantor cristão. O Daniel conhecia muito bem. São baseados esses hinos nas expressões de experiência com o próprio Deus. De coisas que nós passamos, de coisas que verdadeiramente o Senhor ministrou ou nos alcançou, ou nos deu algum entendimento sobre aquilo, e aquilo se transforma em música. E os cânticos espirituais, que a gente tem tentado exercitar. Quem participou do Cântico Novo aqui no início do ano, viu muito isso. A gente fazia muita harmonia e deixava o povo se expressar, para que daquilo saísse algo vindo do Espírito. Então, nesse sentido, são os cânticos que o próprio Deus está liberando naquele momento, para aquele ambiente. Profeticamente, poderíamos dizer, um exemplo, estamos aqui tocando, paramos de trocar a melodia e começamos a falar, teu povo é livre, teu povo é livre. Certamente é uma intercessão para que o Pai libere o teu povo. É o próprio Espírito falando, peça isso, faça isso. E assim, sermos ouvidos e alcançados. Nisso, todas as músicas são provadas por Ele. Mesmo que a gente chore cantando uma música, Ele pode rejeitar. Podemos não estar cantando da maneira devida, no tempo devido. Nisso, para a gente, para nós, é visto um senso de responsabilidade como comunidade. Eu estava numa casa... Não, minto, eu estava num casamento há uns anos atrás. E parece que tinha um funk. Eu nunca esqueci dessa cena, porque eu falei assim, meu Deus, como assim? Eu estava no casamento e a música que era cantada era um funk que falava assim, vai rolar o adultério. E eu falei, começou bem, né? Começou bem o casamento. Vai rolar o adultério. Opa, já está mal por aí. Por que eu falei do casamento?
para falar de como o nosso corpo funciona. Para falar que o nosso corpo ele é dividido entre corpo, alma e espírito. Se nós ousarmos, né, a ligar o nosso corpo, alma e espírito à música, talvez o resultado fosse o nosso espírito conectado ao Espírito de Deus sendo a parte criativa. Isso, gente, não só feito para nós que estamos ministrando, mas feito para toda uma comunidade que tem o Espírito de Deus. A nossa alma funcionando como uma harmonia, a base que vai dar a criatividade da música. Por isso é tão importante a nossa sanidade, a nossa entrega total. E o nosso corpo funcionando como ritmo, funcionando a partir das ações que nós vamos tomar por meio disso. Se nós conseguirmos fazer isso, existe algo muito legal a ser construído, que é legislar sobre a terra. A palavra de Deus fala que nós somos sacerdotes. Nós fazemos parte do sacerdócio de todos os santos. Como Davi disse, hoje não há mais levitas, não há aqueles separados, mas todos nós podemos. Então, hoje, se a gente for ver um meio de comunicação mais eficiente, tanto para o mal ou para o bem, nós temos a música. Como o mercado da música funciona hoje? Qual o alcance de uma música hoje? Hoje a pessoa pode não ser ninguém. Ninguém. Ela gravou um vídeo, colocou no YouTube, alguém pode pegar aquilo. Alguém do bem e alguém do mal. Alguém pode pegar aquilo. Então, a música ela tem um alcance muito legal, porque, de fato, ela está dentro de nós. De fato, ela foi criada por Deus. E, de fato, Satanás quer comandar todo o contexto de música. Quando os historiadores falavam que as músicas nasceram para rituais, e alguns instrumentos especificamente, eles gostavam mais. Né? A gente vê muito nessas questões de candomblé, o uso dos tambores. Eu, particularmente, gosto muito. Eu acho que é o ritmo, é o que o nosso corpo sente, é aquilo que vai fazer a nossa alma e o nosso espírito se conectar. Então, eu fico falando assim, entendi por que os demônios gostam de tambores, porque nós também gostamos, e ele nos pega por aquilo que a gente gosta também. Né? Então, não podemos desprezar nenhum tipo de instrumento. E não podemos desprezar todo o poderio da música hoje nos nossos tempos. Mas quando falamos de música para o Pai, é necessário a gente pensar da seguinte forma: não podemos e não iremos expressar qualquer música. Antes, precisamos estudar. Se eu perguntasse para mim mesmo, você sabe a letra que foi cantada? Você sabe me dizer quais os textos estão inclusos naquela música? Eu tenho que saber isso. Eu tenho que averiguar. Eu tenho que descrever ou saber da origem daquilo que eu estou cantando. Porque à medida que o entendimento ele entra dentro do nosso ser, as palavras passam a ser liberadas de uma forma melhor, ou de uma forma mais verdadeira, ou de uma forma com que libera ambientes. Vamos lá. Gabriel, abre aquele slide para mim, fazendo um favor. Aqui é um exemplo do que a gente costuma fazer com as músicas que nós tocamos. A gente canta muito essa Vestido de Glória aqui na comunidade, e a gente pode ver que ela foi uma canção composta, olha, a gente consegue ter até o dia. No dia 10 de setembro de 2012,
pelo Anderson Bonfim, a partir de uma experiência contemplativa. Essa letra foi inspirada nos Salmos 104, Apocalipse e Coríntios. Então a gente vai lá, lê a canção, verifica a veracidade, se tem princípios do Pai, se tem mandamentos, se está regido pelas leis dele. Está regido pelas leis dele, a eficácia dessa música, eu acredito ser maior do que a gente cantar a nossa própria vontade. Olha o que está escrito nela: vestido de glória e majestade tu és, coberto de luz, mais claro que o sol tu és. Olha a nossa... É proibido suplicar? Não. Tá na palavra dele que nós podemos. Ilumina o meu ser com o brilho da tua glória. Se revela e me desvenda, me completa e me transforma, de glória em glória. Tua glória santifica, tem o texto, como o fogo que consome, tem o texto, até que eu deixe de ser, até que sejas em mim e possa refletir seu brilho. Hoje mesmo, nós experimentamos um pouquinho diferente, né, das outras vezes que nós ministramos aqui. E fomos surpreendidos pelo próprio Espírito, né? Talvez não estivéssemos com nossas forças totais, mas ele veio e ele se manifestou de alguma forma que nos surpreendeu. E isso faz muito sentido para mim quando o Davi, sem se cansar essa semana, compartilhou conosco sobre Levítico 6, que fala que o fogo não se apagará. Vamos lá, Gênesis, Levíticos. Oito a 10. Doze, quer dizer, 6:12. O fogo, pois, arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Quando nós acordamos hoje, e hoje foi bem difícil esse horário de verão, está bem complicado para a gente, não está? A gente fez um sacrifício. Mas eu acredito que ele não seria completo sem a sondagem do nosso coração de estar aqui. Eu estaria aqui pelo Davi, eu estaria aqui por fulano, eu estaria aqui por ciclano, eu estaria aqui por um entendimento. Então, eu acredito que hoje nós somos surpreendidos por Deus falando: olha, não importa em quantos ou como vocês estiverem, se o teu altar, o teu coração estiver em mim, o meu fogo arderá continuamente. Com voz bonita, sem voz bonita, com Davi falando aqui, comigo falando aqui, não vai ter diferença. É o meu espírito. Porém, podemos não ser aprovados nisso. E próprio Levítico 10, 1 a 3, nos mostra bem isso. Gente, a sinusite pegou, hein? Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram o incenso dentro, puseram fogo e o apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Contudo, não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta deles. O Davi falou sobre, na hora dos dízimos também, de uma oferta que não foi aceita, porque não existia legitimidade naquilo, ou verdade naquilo que eles estavam fazendo, mediante aquilo que era proposto. Nossa oração e nosso sentimento é que o Senhor possa aceitar a nossa oferta, inclusive de música. O nosso sentimento e a nossa busca é que o Senhor possa colocar nos nossos corações aquilo que deve ser liberado. Não para benefício próprio,
mas em prol de um reino. Algumas pessoas que nós acompanhamos falam que eles querem ser uma voz que desperte gerações para aquilo que Deus vai fazer nesse tempo. E nós acreditamos nisso também. Nós aqui como comunidade em Sabará, na Rua Diana, acreditamos que podemos ser uma voz, e inclusive pela música. Não por cantarmos os mais belos, as mais belas vozes ou as melhores técnicas, mas por ter uma disposição de coração que inclusive o Pai vai nos dar habilidades para desenvolver. Porque se transforma em cultura, se transforma em arte e se transforma naquilo a ser liberado. A melhor cultura, a melhor arte, a melhor música só pode ser vinda daquele que criou tudo e todas as coisas. Então nós acreditamos nisso veementemente. Um outro texto aqui, que eu acabei lembrando agora, deixa eu ver se é ele mesmo. Vai nos mostrar um pouquinho mais disso. Estou chegando. Pois é. Para fechar, para concluir agora, um pouquinho antes da gente concluir. Nessa questão ainda que eu queria trazer, principalmente ao meu coração, ao meu espírito, o temor. O temor dele não está aceitando a nossa música. Mas entendam a música aqui como o nosso corpo, como a nossa alma, como o nosso espírito. Entenda a música aqui como a nossa segunda-feira, como a nossa terça-feira, como a nossa quarta-feira, que inclusive ela pode ser harmônica ou desarmônica. Hoje podemos falar assim, nossa, meu domingo foi muito harmônico. Fui na reunião da comunidade, prestei louvores a Deus, meu dia está totalmente harmônico. E na segunda, aquilo que eu cantei, eu não canto no meu trabalho. Eu não desenvolvo no meu trabalho pelo meu corpo, pela minha alma e pelo meu espírito. Eu não falo assim, Deus, o que fazer quando o Senhor vem aqui nessa tarefa que eu estou fazendo? O que fazer quando o Senhor me faz passar por alguma tentação de não desempenhar ou de, sei lá, uma tentação sexual, uma tentação de capital, uma tentação de qualquer coisa. Então, aqui eu estou me tornando desarmônico. O som que o Senhor está ouvindo a meu respeito não está ecoando muito bem. Então, eu queria que a gente prestasse atenção nisso. E dentro disso, em Coríntios, fala o seguinte, inclusive o título nos chama de crente infantil. Fala o seguinte, sua obra será manifestada, porquanto o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Ou seja, vamos continuar tentando fazer música de acordo com o Pai, fazendo com que o altar, que somos nós, que somos a comunidade, arda continuamente, ou vamos passar a fazer aquilo sem verdade e nós seremos recusados pelo Pai. Esse é o nosso grande desafio. E, concluindo, continuamente por meio da música, tentamos ler o tempo e manifestar a sua palavra de exortação, de edificação e de consolo. Por meio da música, buscamos expressar também o nosso arrependimento dos nossos pecados, nossas súplicas e nossas orações, e além disso, proclamar sua grandeza. O que nos dá autoridade para fazer isso? Está lá em 1 Pedro 2,9. Isso é quem nós somos
e o que nós podemos alcançar. Quando cantamos, nos colocamos assim também. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que nós cantamos hoje? Um cântico novo, um cântico que nos transportou, que manifesta esse transporte das trevas para a luz. Ou seja, tudo que nós cantamos é santificado e purificado. Eu acho que é isso. Tem mais alguns textos, mas eu acho que eu concluo aqui trazendo essa esperança de quem nós somos e do que nós podemos falar por meio da música, o que nós podemos fazer por meio da música. É isso que nós temos tentado exercitar. E uma música que a gente ia cantar hoje, que não deu, fala o seguinte. Põe ela aí, Gabriel, fazendo um favor. Essa música nos marcou muito durante muitos anos. Durante muitos anos nós tentamos viver ela. Essa aqui até que ela não é muito velha não. Tem música mais velha que a gente canta toda semana, tentando viver um pouquinho. E vocês cantam conosco também. Teus olhos seguem meus passos. Os meus passos revelam o coração. Os meus lábios declaram desejo. E o tempo prova a disposição. A música, ela não se torna velha. Sabe quando a gente fala, não, vamos cantar aquela música não, que ela já está enjoada? Estou enjoada dela. Será que ela não deixou de ser verdade para você enjoar dela? Será que você já não está mais a fim de viver aquilo? Porque eu acredito que as leis, princípios e mandamentos de Deus não mudam. São para nós todos os dias. Continuando. Entre os chamados, os escolhidos são. Para quem o sim é sim, o não é não. Não voltarei atrás, mais do que a mim mesmo, tudo e todos. Te amo mais, te amo mais. Não somos, daqueles que retrocedem. Me desembaraço para correr, Hebreus. A carreira proposta para mim. Eu olho firmemente para ti. Vem completar o que começou em mim. Dentro de mim há um fogo que queima. Dentro de mim há um chamado que me persegue. Queima, 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 queima. Essa era a música que durante a semana eu fiquei com ela, tentando estudar e tentando trazer para vocês um pouquinho do que o Espírito estava falando ao meu coração. E eu coloco perante vocês tudo isso, e vocês julguem e peguem mesmo o que for bom disso tudo e de toda a nossa construção durante esses anos. Agradeço por vocês estarem conosco e acreditarem nisso que a gente está fazendo. Agradeço por vocês cantarem as músicas que vocês também têm entendido que é do Pai. E eu olho para a Ana e para o Gui, eu lembro que uma vez a gente falou sobre música no Estrolândia e eles estavam. E também não tinha muita gente. É impressionante. Vai falar sobre música aqui, não tem muita gente. Estrolândia também não tinha muita gente. Eu não sei se eles lembram, mas eu lembro que eu falei lá sobre isso. E aí eu falei, cara, vamos lá. É para poucos. Mas é para poucos, que é uma realidade que atinge muitos e que traz a vontade do Pai também para a terra.